Molhos para peixe, como valorizar o sabor e a apresentação do seu prato. Este é um tema desse episódio, gente, do Resgate Sabor de hoje, 19º, se não me engano. Já estamos no nosso 19º episódio, é isso mesmo, né? Meu nome é o Chef Laurent. Eu quero te ajudar a resgatar o sabor da cozinha do seu restaurante, cara, né? Seja ela simples ou sofisticada. Eu tô meio pau da vida hoje, tá? Esta live é para vocês que trabalham na cozinha, seja para seja um cozinheiro, seja um chefe, ou até um administrador de cozinha. Se você ainda não me segue, então já aproveita para curtir essa live e seguir durante umas 30 minutos e agora vamos para o conteúdo. Desde já, desculpa, problema técnico aqui com esse negócio de Instagram, um frio danada, não sei o que está acontecendo, mas enfim, consegui agora, depois estão me seguindo e espero que, além da saúde que eu desejo para todos, que os negócios estejam muito positivos para todos, né? 2026, né? Nesse mundo conturbado que a gente está vivendo, mas enfim, vamos falar de coisas boas, gente, né? Então, hoje justamente mais falando, apesar que aqui da França está um frio, mas lá no Brasil está um calor danada, então eu acho que eu quero abordar essa questão justamente sobre os nomes, vamos dizer, dos peixes, essas coisas todas, a manipulação dos peixes e dos molhos que pode acompanhar, não é? Eu acho que antes de mais nada, quando você tem um peixe, gente, a primeira coisa que tem que lembrar é a cocção. A cocção é fundamental, manter realmente a umidade do peixe é fundamental, seja pochê, seja grelhada, nunca pode passar demais uma cocção, e a gente sabe o quanto isso é difícil ainda por uma grande parte da clientela que muitas vezes não entende realmente o quanto é importante o ponto da cocção de um peixe, né? Eu molho, né? Os molhos, óbvio, primeira coisa que vocês vão esquecer para molho para peixe durante o verão é molho à base de creme e de manteiga. Então, tem que focar em emulsão com azeite, né? Isso é um primeiro passo que a gente pode pensar nisso. E o que vai acompanhar nesse molho de emulsão à base de azeite? Qual é a base que vocês vão ter? Um suco de fruta reduzido, uma polpa feita à base de legumes, emulsionar umas ervas, emulsionar gema de ovo cozida, de preferência, para quem estiver no lugar muito quente, não é? Evitar gema de ovo cru sempre, né? Isso é fundamental. E vocês esquecem a questão de manteiga e de creme de leite, né? Cocção realmente muito saudável, como eu falei, a grelha ou pode ser realmente o pochê e vapor. Então, infelizmente aqui eu queria fazer uma demonstração para vocês hoje, inclusive dentro da cozinha que estou montando aqui na França, não é? Vai ter surpresa logo, que vai se chamar o Comptoir Oli, né? Na cidade de Uzès, onde eu pretendo trabalhar nesse intercâmbio França-Brasil, né? Para passar receita para vocês futuramente executado ao vivo com os produtos daqui, e quando eu estiver em São Paulo, passar para o público daqui com os produtos de lá, né? Então, essa é a minha intenção para melhorar, vamos dizer, a questão de execução por cada um dentro dos seus trabalhos. Então, o molhos para peixe, como eu falei, para valorizar ou acompanhar seu peixe. Então, eu posso lhe dar algumas receitas rapidamente, né? Uma que eu gosto bastante, que é a base de folhas verdes. Então, vocês vão usar agrião, vão usar rúcula, na mesma quantidade, né? Em termos de 100 gramas, vamos dizer, da composição de cada folha. Agrião, de preferência o agrião menor, tá? Rúcula também, a rúcula pequena, um pouquinho de folha de espinafre, toda a mesma quantidade. Então, estamos com um conjunto de 150 gramas, vamos dizer assim, de folhas, né? Essas folhas vão ser escaldadas,
né? Todo mundo já sabe, com água fervendo e sal, e depois resfriado na água com gelo, espremido, né? Bem espremido, para ter menos água possível sobrando nessas folhas, picado na faca, numa tábua, colocar dentro de um liquidificador e vocês vão emulsionar com azeite, né? Com um pouquinho de filé de anchova. Eu diria para essa quantidade, 2 filés de anchova é o suficiente, né? Uma colher de chá, vamos dizer, de alcaparra, uma colher de chá de pickles, né? De pepino no vinagre. E vocês vão bater isso no liquidificador em alta velocidade, emulsionando com azeite. Se por acaso vocês querem ter um molho mais estruturado, tem 2 caminhos. Ou usar água de sagu, que eu pessoalmente gosto bastante. Quer dizer, só o sagu cozido, iniciando a água fria, você peneira, esse sagu recupera só a água dele, que é gosmente, né? Que tem uma liga. Isso é uma opção para dar liga no seu molho emulsionado à base dessas ervas que eu acabei de falar. Ou se não, uma clara de ovo cozido. Clara de ovo cozido, claro, não cru, cozido. Que pode proveniente de um ovo poché ou do ovo cozido, para fazer ovo cozido mesmo. Eu prefiro até do ovo poché, que ela fica um pouquinho mais leve, a albumina, não tão seca. E vocês vão misturar essa clara com essas ervas que eu acabei de falar, emulsionando no liquidificador. Então vocês vão ter um creme verde saboroso, e depois nem precisa passar isso no chinois ou na peneira, pode ir direto, acrescentando na finalização um suco de limão, tá? Interessante para acrescentar a questão justamente de cítrica desse molho, e vai muito bem. Portanto, com peixe grelhado, um camarão grelhado, ou até legumes grelhados, se vocês quiserem. Depois, o outro molho que eu pessoalmente gosto bastante, que tem uma conotação um pouco mais exótica, vamos dizer assim, e que é um refogado de cebola com um pouquinho de alho poró, curry, cenoura. Quando eu falo de cenoura, estamos falando de 30 gramas de cenoura por 40 gramas de alho poró, por 50 gramas de cebola refogada, uma colher de chá de curry. Vocês deixam esses elementos curtir numa temperatura amena, tá? Com um fio de azeite. E depois que realmente refogar sem nenhuma coloração esses elementos, eu volto a repetir: cebola, meia cebola, uma meia cenoura, e um pouquinho de alho poró também, 40 gramas de alho poró, e a colher de curry. E vocês acrescentam suco de laranja e um caldo de frango, caldo de peixe, se for para peixe. Se for para alguma coisa de frango, pode colocar o caldo de frango, cobrindo esses elementos. Aí acrescenta um bouquet garni, né? Que é tomilho, louro e talha de salsa, né? Amarrada. E vocês colocam também um pouquinho de leite de coco para cozinhar tudo isso. E deixa até os elementos amolecer, principalmente a cenoura. Quando a cenoura amolecer, você tira o seu bouquet garni e vocês vão bater esse conjunto de legumes, curry, que cozinhou no suco de laranja e leite de coco no liquidificador. E pode guardar a frio, para depois emulsionar com azeite ou a quente. E aí, de novo, vocês têm um molho realmente muito bonito, a cor é linda, laranjada, e de um gosto um pouco exótico. O que às vezes eu ponho nesse molho, e isso vocês vão poder comprar com facilidade, ou pela internet, quem for no mercado, lá em São Paulo, da Liberdade, são essas pastas que vêm, pasta Thai, na verdade, que são curry verde ou curry amarela,
Lembrando que nela tem um pouquinho de camarão, então tem que ter um pouco de cuidado. Se um dos seus clientes é alérgico a crustáceo, obviamente, que aí vocês não vão botar essa pasta de camarão na preparação desse molho. Se não tiver problema, vocês põem essa pasta, que ela dá realmente um tchan, como a gente fala, um reforço de sabor muito interessante, e que poderá, depois desse molho, ser usado tanto quanto para um peixe, seja grelhado ou poché, tanto quanto para crustáceo, ou até para uma salada, né? Uma salada, quando eu falo salada, ele é de vegetais, com uma abobrinha, vai muito bem, por exemplo, não de folha, né? Nada de folha, uma abobrinha, uma berinjela, já pré-assado, pré-cozida, põe um molho por baixo, coloque esses legumes por cima e finalize depois com um fio de azeite. Isso é uma possibilidade, né, que é existente. Outro molho, obviamente que eu falo isso muito rapidamente, eu aconselho que se vocês querem realmente esses molhos em detalhes, o melhor é frequentar o curso presencial na escola sobre o universo dos molhos, que sou eu que administro, e no curso da cozinha criativa franco-brasileira, que eu gosto também de executar, onde esses molhos entram para a maioria deles. Por exemplo, outro molho seria, como eu falei, a base de gema de ovo cozida. Então, vocês têm que cozinhar o ovo, descascada, separar a clara da gema, a gema é peneirada, a clara é peneirada, passa no pano para retirar o excesso d'água, tanto um como o outro, e depois vão acrescentar alcaparra, pepino ou vinagre, também picado, espremido no pano para tirar o excesso d'água. Esses elementos na mão, você passa isso no liquidificador ou no processador, acrescentando com um pouquinho de mostarda, para quem gosta, ou não tem obrigação, pode ser um pouquinho de suco de limão, e vai emulsionar com azeite. E ali vocês vão ter uma pasta, vamos dizer, de tipo gemada, mas de gema cozido, né? E que nela, depois que você retira, mistura com a clara de ovo cozido também, que já foi picada e peneirada, né? Então vocês vão ter um molho que a gente chama molho gribiche, né? Que é uma maionese de gema de ovo cozido, né? Que é incrível que parece, muitas pessoas não sabem disso, mas ela é sensacional, porque não tem risco nenhum de contaminação, de proliferação de bactérias, quer dizer, vocês estão tranquilos a nível de degustação, porque esse tipo de maionese, que é uma maionese de gema de ovo cozido, pode ser usado em lugar muito quente. Então não tem nenhum problema de contaminação com a salmonela, essas coisas todas que todo ano no Brasil tem alguns acidentes com maionese na época do verão. Lembrando que uma maionese, para vocês saberem, o risco não é fazer uma maionese com gema de ovo cru e servir na hora. O risco é que quando a maionese entra na geladeira é que ela sai da geladeira. Então, se você tiver que fazer uma maionese de gema de ovo cru, tem que ser em cima da hora de servir, tá? A pior coisa para uma maionese é essa diferença de temperatura que pode acontecer por ter sido guardada na geladeira e retirada da geladeira depois, tá? Outro molho que eu pessoalmente gosto também de fazer é usar maçã verde. A maçã verde que tem um lado cítrico muito interessante, não é? E com suco de limão ou laranja, né? Para não deixar oxidar a maçã. Então a maçã ela é cortada com a casca, tá? Bem fininha, guardado no suco de laranja com um pouquinho desse suco de limão. Você deixa isso aí durante uns 10 minutos. Depois você retira essa maçã verde, coloca no liquidificador, bate com um pouquinho desse suco do qual ela ficou e emulsiona com o azeite. Mesma história, se você quer algo mais consistente, poderá equilibrar a consistência desse molho com água de sagu, ou até, como eu acabei de falar, uma clara de ovo cozido ou proveniente de um ovo poché. Você sempre lembra que a albumina, ela ajuda bastante, né, a albumina cozida, a ter realmente uma certa consistência. Estamos falando de molho que não vão ser reaquecidos, né? Eles podem ser usados a frio ou em temperatura ambiente, né?
Se eu tenho um molho com a gema cozida, obviamente que se eu for aquecer, a aparência não vai ser bonita. Se eu for colocar água de sagu, a mesma coisa. Se eu aqueça, perde a questão justamente da consistência, da questão gelatinosa, que ao aquecer vai derreter. Não esquece que, em termos de gelatina, eu evito de usar gelatina de origem animal e melhor trabalhar com um produto que vai te dar uma consistência de gelatina que é de origem vegetal. Portanto, hoje você tem também a xantana, que você pode usar, principalmente com molhos frios ou temperatura ambiente. Eu, pessoalmente, o agar-agar eu não gosto, tá? Ele sempre deixa um resíduo muito grande no degustar, na papilha, na língua. A xantana eu gosto porque você consegue também trabalhar com ela a consistência desejada. Lembrando que quando se usa a goma xantana, você evita de aquecer acima de 40 graus, eu diria, no máximo 30, a temperatura do corpo, vamos dizer assim, 37, que é o ideal, que pode ser muito bem servida com uma proteína quente, um camarão quente, um peixe quente, não tem problema nenhum. Mas é isso, né? São muita coisa que vocês podem trabalhar nesse verão para esses molhos, sem esquecer, inclusive, fruto. Então, temos nessa época do ano mangas maravilhosas no Brasil, né? Que vocês vão pegar a manga, descascar, retirar a polpa e bater no liquidificador e, óbvio, pode misturar muito bem com azeite e entrar com uma pasta de thai, como eu expliquei na hora, para dar um pouco mais de força, vamos dizer, apimentada nessa manga que você está emulsionando no liquidificador. Com o azeite vai muito bem, né? A manga com azeite, ainda mais se você colocar um pedacinho de manga verde, ainda melhor, com um pedaço de manga madura. O maracujá também, que é muito interessante. Aí, nesse caso, eu tenho uma receita para passar para vocês rapidamente, que mesmo se nessa época do verão não é a melhor época da mandioca, mas se conseguir uma mandioca boa, vocês vão cozinhar a mandioca sem sal, tá? Sem sal. Vocês vão guardar a água dela, tá? E na hora do bater, vocês vão ter um pedacinho da mandioca cozido, um pouco da água da mandioca e um suco de maracujá reduzido. Então, o suco de maracujá reduzido é pegar o maracujá, bater no liquidificador, peneirar, não numa peneira muito fina, porque o interessante é preservar a pigmentação, vamos dizer, da semente ainda que pode sobrar, e vocês deixam reduzir esse suco de maracujá até ficar cremoso. Uma vez cremoso, esse suco de maracujá, você pega um pouquinho numa colher que você mistura nessa água da mandioca e um pedacinho de mandioca e pode bater no liquidificador ou passar no moulin à legumes, não é? E mesma coisa, vocês vão trabalhar a textura desse creme de mandioca com maracujá com água da própria cocção na mandioca. Quem quiser colocar um caldo de peixe, pode colocar um pouquinho de caldo de peixe. Quem quiser colocar um caldo de frango, pode colocar um pouco de caldo de frango e emulsionar com azeite. O que eu acrescento, às vezes, que eu gosto bastante, é fazer um bacon cortado, muito pequeno, tá? Em brunoise, bem tostadinha, que você coloca por cima desse creme de mandioca e maracujá e por cima, de novo, vocês vão com um peixe, um camarão, um crustáceo, o que bem desejar. Então, você vê que ali a criatividade ela é grande a partir do momento que você assimila com muito conhecimento, vamos dizer, e capacidade, essa questão da liga, da textura, da questão da emulsão, e sempre sem abrir mão do sabor. Valorizar o sabor é fundamental e
segunda, depois a apresentação do seu prato. Eu não vou entrar em detalhe hoje sobre a apresentação do prato, porque eu diria que depende do tamanho do peixe que vocês vão usar, dependendo do restaurante, que é onde você estiver atuando. Eu imagino que se você está num restaurante na beira do mar, no Nordeste, ou mesmo na região do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, que são estados que são, vamos dizer, são mais frequentados nessa época do verão, vocês vão trabalhar num peixe um pouco mais maior que se serviria no restaurante em São Paulo, no dia a dia dos restaurantes de São Paulo. Então, e esses molhos também pode ser muito bem servido separadamente, né? Lembrando que tudo que é grelhado, molho, é servido separados, não esqueça isso, tá? Eu fiz, quem acompanhou nas minhas lives já deve ter visto, nas nossas gravações, que quanto eu insisto que todo produto grelhado, molho é separado. Se for um molho poché, ainda vai para colocar por baixo do peixe, mas você nunca joga por cima, tá? E porque o molho, ele está ali como um coadjuvante. Importante, mas o que tem que aparecer é o trabalho feito na cocção da proteína que vocês estão usando. Então, se é grelhado, tem que ter o desenho. Se é poché, tem que ser muito branco, tem que ser muito bonito, né? Nada de artifício para esconder o trabalho que vocês executaram. Esses molhos que eu acabei de explicar para vocês ali, são todos molhos que pode servir do lado, vamos dizer assim, no próprio prato, ou separadamente. Estou me direcionando a pessoas que, a princípio, estão com um restaurante na beira da praia ou numa região balneária, vamos dizer assim, tá certo? Aqui eu estou vendo aqui que o meu Siri tá ligando aqui. Ai. Mas, gente, eu acho que estou vendo aqui os nomes, porque até agora muita gente assinando, não respondi para ninguém. Não é sempre que eu reconheço as pessoas, né? Mas eu agradeço de qualquer forma. E quem está me acompanhando esse tempo todo, e muitas coisas novas para 2026. Me aguarda. Marca ali para você dia 19, dia 20 de janeiro, que haverá alguma surpresinha aparecendo. Não sei se eu vou conseguir fazer ao vivo, mas certamente haverá uma gravação sobre essa nova, vamos dizer, nova fase da minha vida, do qual eu quero compartilhar com todos vocês, dessa iniciativa de ter um trabalho executado aqui na França, focando sobre esse intercâmbio, lembrando que todas essas iniciativas são pessoais, investimento pessoal. Eu acredito muito nesse intercâmbio, onde o conhecimento e o compartilhamento do savoir tem que ser dividido entre países onde ainda há um respeito ao ser humano como um todo, não é? A formação não é uma fábrica. A formação é sensibilizar as pessoas para compartilhar uma profissão, um métier, conhecimento, e cada um de nós temos uma missão que justamente nesse sentido, mesmo se a gente encara um mundo que está tentando se fechar cada vez mais. Mas eu acho que o respeito à cultura de cada um tem que continuar, tem que ser mais forte, mas o conhecimento, ele não tem fronteira, ele tem que realmente ser compartilhado e assimilando esse conhecimento, defendendo a sua cultura nativa, seja ele qual for, né? Eu acho que é assim que o mundo vai poder evoluir. Por isso que eu estou iniciando esse trabalho na França. Eu sempre acreditei nisso. E enquanto eu estiver com muita saúde, eu vou continuar nessa direção. E agradeço a todos que estão me acompanhando e torcendo. E, obviamente, cuidado
com a distorção, às vezes, que pode acontecer usando essa questão do compartilhar, que tem que saber que vocês não aprendem só via internet. A internet é um instrumento, mas o presencial é fundamental, porque é ali que se troca informações, diálogo, respeito no olhar. Eu acho que isso é muito importante, né? Achando que vai se tornar um chefe só com receitinha, não. Eu sempre falo, cozinha é muito mais que receita, né? É muito mais. É uma definição de causa e efeito. Então, para isso, tem que estudar e tem que trabalhar e compartilhar sempre ao lado de pessoas que, a princípio, devem ter uma bagagem realmente respeitada para poder passar para os demais. Nunca esqueçam isso, gente, tá? Então, de novo, eu vou encerrar por aí e desejo para todos um grande 2026, que cada um de vocês consiga finalizar seus projetos e colocar em andamento seus projetos, que são sempre ali para enriquecer o mercado da gastronomia como um todo. Eu fiquei muito feliz de ver essa semana um destaque, não me lembro, de uma reportagem falando de alguns chefes que não são obrigatoriamente dentro de grandes capitais do Brasil, o que comprova que a democratização da cozinha é algo que está em pleno funcionamento, mas a partir do momento que você tem uma democratização do setor, temos que ter muito cuidado da forma que tudo isso vai ser compartilhado, ensinado, para, volto a dizer, não se fabrica chefe em 1 mês, 2 meses e só via receita, via internet. Tem que ter a noção do aprendizagem. E aprendizagem é trabalhar, é aprender e investir ao lado de pessoas que, a princípio, têm um conhecimento, uma bagagem forte para poder ensinar para os outros, não é? Eu não estou falando por mim, não, tá? Tem muita gente competente no mercado, e então procura sempre se aproximar da competência, ok? Cuidado com o marketing barato, que pode lhe custar muito caro. Abraço a todos e não esqueça, põe na agenda, dia 19, dia 20 de janeiro, fica ligado, ok? Abraço, tchau, tchau e bom 2026 a todos. Tchau, tchau.